Boa noite a todos os presentes, em especial ao presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Ademilson Donizete Bilitão, demais honrosos vereadores e ao público em geral. Na qualidade de presidente da Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia, venho agradecer essa preciosa moção recebida desta Casa de Leis. Em breve relato, tecerei alguns comentários sobre as atividades desenvolvidas pela nossa entidade. Aí eu podia pedir a parte que nós temos um vídeo para passar. Toda hora e todo momento. É uma das coisas mais difíceis que tem. A gente vem trabalhando as 3 últimas habilidades são diferenciais da empresa. O ano meu sempre existe esse programa. É importante que vocês saiam dessas 10 horas iniciais com isso na cabeça. Uma capacidade de liderança nata desde o primeiro dia. Porque eu espero que vocês tenham. Obrigado. Então, coloquei aí, quando o jovem chegar para a sua viagem, o curso aproximado de 3.000 a taxa de 2% São 2 salas de informática. Esse vídeo mostra o dia a dia nosso, né? E os aprendizes vão até a sede, fazem um treinamento profissional e trabalham nas empresas parceiras do nosso município. E nesse encontro são detectados vários problemas individuais que afetam a vida do aprendiz. Então, nesse aspecto, a gente sempre faz um acompanhamento sobre a vida do aprendiz para que ele tenha um bom desenvolvimento profissional. Porque na sociedade existem vários casos, as pessoas vêm de várias origens, né? E vários problemas, que às vezes aparecem quando a gente está dando aula ali. Na hora do treinamento que aparece o problema. E esse problema implica em desenvolvimento profissional na empresa, algumas decisões inadequadas do aprendiz. Então, esse encaminhamento, eu pelo menos considero o mais importante dentro desse programa, porque não é o fato só de treinar o aprendiz, e sim de caminhá-lo a uma vida futura. Destaco que atualmente temos por volta de 300 aprendizes encaminhados pelo programa de aprendizagem às empresas parceiras, as quais têm como gestores pessoas conhecidas como o senhor Rui Pascoal da Mercantil, o senhor Sérgio Bantovanini da Aviação Atibaia, entre outros, que eu poderia, esses dois eu ressalto porque são mais conhecidos. Sendo assim, estamos minimizando a situação
de vulnerabilidade social de muitos desses aprendizes, uma vez que os mesmos inseridos no mercado de trabalho têm renda assegurada. Então, eles vêm, nos procuram. A primeira razão deles virem nos procurar é por causa da renda. A renda é que afeta a vida deles normalmente. Tendo ainda a possibilidade de efetivação futura, muito comum dentro do nosso programa de aprendizagem. Mas a nossa árdua missão não se limita unicamente à inserção do jovem no mercado de trabalho. Em nossa entidade, oferecemos acompanhamento aos jovens e às suas famílias, através de uma equipe multidisciplinar composta por assistência social, psicóloga, pedagogo e demais profissionais, sempre buscando o crescimento e a qualidade em relação aos mesmos aprendizes. Oferecemos ainda, dentro do programa de aprendizagem, um curso de informática, aulas de inglês e treinamento em gestão empresarial, fornecendo assim subsídios para a vida futura do aprendiz. Todos os nossos professores, instrutores, são de nível superior. Principalmente eu destaco atualmente uma turma de informática que são TIs profissionais de empresas mesmo. Eles são pessoas formadas e capacitadas para trabalhar em grandes empresas. E eles estão fazendo esse treinamento com os meninos. Também posso destacar a preciosa ajuda da sociedade, bem como os parceiros como o senhor Paulo Catapreta, muito conhecido entre nós, ex-vereador de Atibaia, o qual sempre nos ajudou quando solicitado. Bem como, não podemos deixar de ressaltar também a valiosa colaboração da vereadora senhora Ana Paula Bertalter, que desde os tempos que ocupava o cargo de secretária de Ação e Desenvolvimento Social do município, sempre nos incentivou a continuar esta árdua missão, inclusive nos auxiliando através de uma emenda parlamentar para a expansão de 2 salas de informática que nós vimos no vídeo, e com isso passamos a atender um número maior de aprendizes por encontros de treinamento teórico profissional. Nesse ponto, eu destaco o seguinte, que as nossas inscrições de candidatos são agora realizadas via online. E há poucos meses foi implantado. E aí, nos surpreendeu que nós temos, em média, 500 candidatos para serem contratados. Então, o nosso problema é esse, que a gente tem os efetivos que estão trabalhando e tem aqueles que estão esperando. E aí nós temos que garimpar vagas no mercado de trabalho. E, às vezes, também solicitar a ajuda do poder público. Destaco ainda que tal ajuda política e financeira, no caso da emenda parlamentar, foi e é de grande valia, contribuído para estreitar nossos laços de amizade com o poder público. O poder público é muito importante em nossa ação, porque ele que nos dá o suporte em momentos decisivos para que a gente consiga crescer. Ninguém consegue desenvolver uma empresa se não tiver recursos, se não tiver capacidade administrativa e políticas próprias para isso. Nós temos a legislação. E quando você acolhe um aprendiz, você está acolhendo um membro de uma família. E essa família, às vezes, muitas vezes, tem a esperança só na gente. Essa que é a verdade. Destaco ainda que os aprendizes, os quais frequentam nossa entidade, são munícipes. E, assim sendo, precisam estar inseridos no mercado de trabalho, para que haja redução da vulnerabilidade social muito crescente dessa faixa etária.
São todos vulneráveis dentro da entidade? Não, não são. Mas a grande maioria é. E a nossa sociedade hoje está muito complexa. Vários problemas ocorrem e a consequência estão nos nossos filhos. E às vezes os pais não têm condições de dar um amparo para esse aprendiz. Essa é a maior dificuldade. Eu sei que, por exemplo, os empresários reclamam muito, às vezes, de falta de mão de obra. O que é isso? É um preparo. Não adianta a pessoa ter vontade de trabalhar apenas. Ele precisa ter preparo, porque hoje o trabalho depende de tecnologia e de informações que, sem um preparo antecipado, a pessoa não consegue se desenvolver dentro de uma empresa. Uma empresa hoje, ela vive através de informações digitais, de informações tecnológicas. Então, o aprendiz ele tem que se adaptar a isso, e às vezes ele não tem isso dentro de casa. A maioria não tem, né? Então, a gente tem que fazer essa parte. Desta feita, então, nesse assunto, eu convido a todos os vereadores a nos visitarem e conhecerem o programa de aprendizagem. As portas estão abertas. Estamos abertos para nos auxiliarem e assim reduzirmos o impacto negativo causado pela situação de vulnerabilidade social, esta muito comum entre os jovens. A gente costuma falar que o programa de aprendizagem é uma política pública feitinha, é só desenvolver. Quanto mais parceiros tiver nessa área, melhor para todo mundo. E ninguém quer ver um jovem na rua hoje. A rua hoje é um setor, é muito perigoso para um jovem. E o jovem tem suas necessidades. Ele precisa comprar um celular, ele precisa comprar certos materiais que ele precisa para estudar. E ele, então, nesse programa, ele consegue renda e um encaminhamento sério para a vida dele. Contando sempre com a apreciação desta casa, nessa difícil missão de cuidar dos jovens que formarão a sociedade do amanhã Atibaia, eu finalizo essas palavras, porque o mais importante, segundo a orientação até de alguns amigos vereadores, o mais importante é a gente deixar uma mensagem objetiva e clara do que acontece. Eu vou citar as palavras de São João Bosco, pai e mestre da juventude, segundo o Papa João Paulo II, onde foi dito, abre aspas, não penses que vives neste mundo para divertir-te, enriquecer-te, comer, beber e dormir, como os animais irracionais. Pois o fim para o qual foste criado é infinitamente mais nobre e mais sublime, ou seja, para amar e servir a Deus nessa vida e salvar assim a tua alma. Fecha aspas. Desejar o meu muito obrigado e o reconhecimento que vocês dão não foi para mim pessoalmente, foi para o grupo que está ali, uma equipe pequena que faz um trabalho grande e a gente luta nisso há muito tempo e fica até emocionado numa hora dessa. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado.